Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Deus, o clemente, misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Preste testemunho que não há divindades além de Deus único, sem sócios, filhos ou parceiros. Preste testemunho que Muhammad, Jesus, Moisés, Abraão, bem como todos os outros, eram mensageiros de Deus. Que Deus os abençoe e a todos até o dia do juízo final, se Deus quiser. Hoje é dia de finados, onde muitas pessoas lembram da morte, lembram dos que já se foram, e às vezes outras pessoas fazem festas nesse dia, comemoram e se esquecem nos outros dias do ano. O Islã, como código de vida, tem ensinamento para todos os assuntos, e a morte é um dos principais assuntos tratados dentro da religião. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele nos ensina que o inteligente, o sensato, é aquele que se lembra da morte todos os dias. Esse é o inteligente. Muitas pessoas dizem a você: viva a vida. Pensar em morte, você tem que viver a vida. E aí você se afoga nos desejos da vida, e os desejos encobrem todos os seus pensamentos a ponto de você negligenciar o que é mais importante. Deus Altíssimo seja, Ele diz no Alcorão: não criei os gênios nem os humanos senão para me adorar. Ele não disse para estudar, Ele não disse para comprar carros, propriedades, para ficar rico, Ele não disse para você passear. Isso tudo é acessório. Ele disse adoração, e adoração sincera a Ele, uma adoração que você está dentro das ordens dEle. Quando você tem essa adoração, tudo que você faz acaba chegando com bênçãos na sua vida. Se você tem sinceridade e adoração completa a Deus, o teu trabalho é adoração, o teu passeio é adoração, o teu lazer, a convivência com seus filhos, na sociedade, tudo é adoração, porque você une todo o conjunto, você une desde quando você acorda até a hora que você vai dormir. O problema é que as pessoas não se recordam da morte. Digam: fulano morreu, fulano estava com nós, eu liguei para ele ontem e hoje ele não está mais. Como que é a vida? E você vai querer ser um nome no seu túmulo, apenas uma plaquinha, ou você quer ser lembrado por aquilo que você fez, pela pessoa que você era? Muitos partem dessa vida e não deixam legado algum, não deixam ensinamento algum. Acham que a vida era apenas ganhar, que a vida era apenas ter filhos, que a vida era apenas viajar. Agem como animais, procriam, comem e bebem, irracionais. E o inteligente, ele dá o direito de cada coisa. E Deus Altíssimo seja, sempre nos relembra sobre esse momento. Ele diz: toda alma provará o sabor da morte. Podem olhar, ricos, pobres, reis, presidentes, milionários, se foram, não estão aqui mais para contar história alguma. Toda alma, sem exceção. Nós não sabemos o local e o momento, o instante que o anjo da morte irá tirar a nossa alma. Por isso que quando perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegará a hora? E o
o profeta, na sua inteligência, no seu conhecimento pleno, ele respondeu: por que está preocupado quando chegará a hora? E sim, você deve estar preocupado, o que você preparou para essa hora? O que você fez? Se você sair de viagem, para onde for, você anota tudo que é necessário para essa viagem. Você arruma a tua mala, você coloca as roupas necessárias, se é inverno, se é verão, tudo para você ter uma viagem tranquila. Você se prepara para essa viagem, compra o ticket, compra a passagem, troca o dólar e etc. pela moeda local, para você não ter imprevistos quando chegar ao seu destino. Agora a pergunta principal: se hoje o anjo da morte tirasse a nossa alma, estaríamos preparados? Será que a nossa bagagem está completa? Será que as nossas orações estão em dia? Será que o meu jejum, a minha caridade, será que a minha conduta está em dia? Cada um analisa a bagagem que está próxima, porque a cada respiração que nós temos se aproxima a morte. A cada aniversário que muitos comemoram é a proximidade da morte. Muitos comemoram meu aniversário, felicidade. Está comemorando o quê? Você está próximo da sua morte. Tem que ser sensato, tem que ser racional. Agora, o que você está fazendo para ela? Porque você tem chance, enquanto ela não chegar, de se arrepender, de voltar a Deus. Porque quem se foi, o livro já se fechou, não tem como voltar mais. Agora, quem está aqui, você tem a chance de se arrepender, mas arrependimento sincero, não é arrependimento da boca. Muitos dizem: perdão, Deus, me arrependi, mas não colocam na prática esse arrependimento. O que adianta? O faraó, quando ele estava perseguindo o profeta Moisés, alaihi salam, e o mar se abriu, um milagre de Deus, e quando ele estava próximo a pegar o profeta Moisés e as pessoas que o acompanhavam, ele viu que o mar estava se fechando. Nesse momento, ele quis se arrepender a Deus. Deus, eu disse que seja, não aceitou o arrependimento dele. Por quê? Era um arrependimento pelo problema, era um arrependimento pela morte iminente, não era um arrependimento sincero. E Deus, eu disse que seja, fez o quê? E preservamos o corpo dele, para que ele sirva de exemplo para os outros. O corpo dele foi preservado, intacto, para as pessoas verem. Ele não era o rei, ele não se intitulava o Deus, foi morto. Agora nós queremos nos arrepender. Às vezes a pessoa diz: não, quando eu estiver velho eu mudo, deixa eu trabalhar agora, deixa eu curtir a minha vida. E você tem a garantia quando a alma será tirada? Alguns morrem cedo, outros morrem na tenridade, outros morrem na velhice. O decreto é de Deus Altíssimo seja. Por isso que deve haver um arrependimento sincero, um arrependimento em que eu não volte a praticar o que eu praticava. Isso em relação às ordens de Deus. Agora, quando você injustiçar uma pessoa, quando você tirar o direito de uma pessoa, não basta pedir perdão a Deus, você tem que ir até aquela pessoa, pedir desculpas, pedir perdão, dar o direito dela, devolver o que você injustiçou ela. Caso contrário, não tem perdão. Aqui Deus não entra, aqui é entre você e o injustiçado, entre a palavra dita, entre a agressão cumprida, entre o direito usurpado. Aqui é uma questão entre criaturas,
Muito importante isso, para que não chegue no dia do juízo final, ele tire do teu direito, até Deus fazer com que nivele a justiça. O profeta, que a paz de Deus seja com ele, ele diz: viva essa vida como você fosse um passageiro, que você estivesse de passagem. Por que isso? Porque essa vida é a vida terrena, é a vida de ilusão, é a vida de preocupação, é a vida em que você não tem felicidade, é a vida de altos e baixos. Um dia tem saúde, outro dia tem doença, um dia tem dinheiro, outro dia tem dívidas, um dia está feliz, outro dia está triste, cabisbaixo. Se essa vida fosse o propósito, nós teríamos felicidade plena. Porém, essa vida é a ponte que te liga à vida eterna, e te liga a uma eternidade de dois caminhos. Um caminho chamado paraíso, onde não há tristeza, onde não há doenças, onde não há depressão, onde não há qualquer problema, e só há coisas de satisfação. E outro caminho de eternidade chamado inferno, onde você pagará por aquilo que você aqui fez. Por isso que Deus diz no Alcorão: e criamos a vida e a morte para testar quem melhor se comporta entre um e outro. A vida de testes é nesse período que você vai mostrar o que você fez, se você estava com as ordens de Deus cumpridas ou não, se você tinha conduta, valores ou não, se você honrava o seu nome ou não. Havia um ministro do rei Salomão, Suleiman alaihi salam, e esse ministro tinha medo da morte, tinha muito medo, e o anjo da morte veio até o profeta Suleiman e disse: eu vou tirar a alma do seu ministro na Índia. Passou um tempo, o anjo da morte veio e o ministro viu ele também, e a aparência do anjo da morte é amedrontosa, terrível. Depois ele perguntou ao rei Suleiman quem que era ele. Ele falou: é o anjo da morte. Aí o ministro pegou e fugiu. Eu estou saindo daqui. Saiu de lá e foi para a Índia. Quando ele chegou lá, o anjo da morte estava esperando ele para tirar a alma dele. Não adianta você correr, está decretado o dia, o horário e o local. Você não muda, esse destino já está prefixado. Na barriga da sua mãe já está decretado o dia que você nasce e o dia que você irá morrer. Nós temos que nos preparar. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivava a nós visitarmos os cemitérios, porque faz você lembrar da morte, que você não é nada. O que adianta arrogância? O que adianta petulância? O que adianta você achar que é melhor que o outro? O que adianta a competição? O que adianta você deixar as ordens de Deus para fazer outras coisas? Ali você olha o local de todos, o rico, o pobre, no mesmo buraco, com a terra em cima dele. Não tem escapatória. Pode fazer em cima construções, casinhas bonitas em cima, mas lá embaixo é o mesmo local, é a mesma terra que você irá residir. E o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia que quando nós visitamos os mortos e você vai até lá, eles escutam e recebem as saudações. Então nós temos duas saídas apenas: súplica e caridade na alma deles. A única coisa que beneficiam eles, e quando você os visita e faz súplica, onde você estiver, eles recebem essas súplicas. Quando você faz a caridade na alma deles, com um necessitado, com uma pessoa que precisa, uma pessoa que está doente, uma pessoa que está em situação de adversidade, você faz pela alma daquele que morreu, chega até aquela pessoa.
É isso. E não nós querermos, depois que a pessoa morrer também, querer lembrar dela, fazermos em vida, gostar da pessoa em vida, os laços de parentesco, unir as pessoas e não ter a separação. Muitos, quando morre alguém, quer ver a cara da pessoa. Por que você não quer ver em vida? Por que você não visita a pessoa quando ela está viva? Quer visitar ela lá no velório? Olhar a cara dela quando ela estiver no caixão? Diga que você gosta, que você ama, que você tem bom relacionamento com a pessoa em vida. Faça em vida. Não espere a pessoa partir. Depois que partiu já era. São todos esses ensinamentos que o Islã nos mostra como preparação, como conduta, como nós praticarmos e como nós termos êxito em nossas vidas. É relatado que havia duas situações de sonho, onde em um sonho, um pobre, ele tinha um pedaço de pão apenas, e comeu aquele único pedaço de pão que ele tinha, e disse graças a Deus, ficou satisfeito. Em outra situação, um homem com muita fartura, tomando o mesmo café, comendo de variadas comidas, comeu e também agradeceu a Deus. E aí questionaram os sábios, qual a diferença dos dois? E os sábios disseram, em ambos são pessoas agradecidas. Um agradeceu pelo único pão que tinha e o outro agradeceu pela farta comida que tinha. Porém, há uma diferença básica. No dia da prestação de contas, aquele pobre terá uma única prestação de contas por aquele único pão que ele tinha. E aquele outro que tinha mais posses, ele terá maiores prestações de contas, pela variedade de comidas, pelos coacabos que ele tinha, pelas casas, pelas fazendas, pelo dinheiro. E aí você vai ter que prestar contas. Da onde que veio esse dinheiro, da onde que veio esses carros, da onde que veio isso, aquilo. Então, cada um de nós prestaremos contas com aquilo que nós temos, com aquilo que nós ganhamos, na proporção e na medida. Por essa razão, nós devemos ter tudo conforme a ordem de Deus, correto, de forma honesta, sempre fazendo o bem, sempre trazendo as pessoas perto de nós com palavras boas, como o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Uma palavra boa é uma bênção. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam questionou seus companheiros dizendo, quem são os pobres? Perguntou aos seus companheiros. Os companheiros disseram, pobre é aquele que não tem muito recurso ao profeta, não tem dinheiro, não tem bens e etc. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não, pobre é aquele que rezou, que jejuou, que pagou a caridade, que fez muito na religião nessa vida, porém bateu naquele, xingou aquele, maltratou aquele. Quando ele chega no dia do juízo final, as suas boas ações são eliminadas por conta das suas más ações, e todo o esforço que ele fez em vida não valeu nada, porque ele foi um perdedor. Esse é o pobre. Que nós tenhamos nas nossas vidas valores, que a nossa oração não seja apenas parcial, seja uma oração sincera, que o nosso jejum, qualquer ato de adoração, e também a lembrança com os menos favorecidos, com a caridade, com aquilo que nos beneficia, sendo pessoas boas na sociedade, porque a morte é a terminadora dos prazeres, é um cálice que todos nós iremos provar sem exceção. É como um grande rei, ele quis ensinar os seus ministros, ele disse, reuniu todos os ministros dele e pediu para trazer os melhores médicos, pediu para trazer toda a fortuna dele, no dia que ele morrer. Quando eu morrer, traga os melhores médicos do reino, traga toda a minha fortuna e me coloque com as mãos para cima. E quando chegou o
no dia do falecimento dele, os ministros fizeram como uma ordem, ele deixou anotado tudo, colocaram todos os bens dele no caminho do funeral, e os ministros então anunciaram por qual razão o rei tinha feito aquilo, para dizer que nenhum médico iria conseguir evitar a morte dele, e que os bens que ele tinha também não seria suficiente para isso, e que ele veio para essa vida com as mãos vazias e voltou com as mãos vazias. É esse o nosso destino, é isso que nós estamos levando, as nossas ações apenas, o que nós fizemos. E feliz é aquele que sai dessa vida sorrindo, enquanto as pessoas que ficaram estão chorando. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.